Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo, o mesmo tema que foi o tema do Enem no dia de hoje. Olá, Kelly Lima, tudo bem? Oi, Ana Paula, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Fala, Doctor. Fala, Nathalie, tudo bem? Olá, Natália Bertolucci. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje do estigma da saúde mental no Brasil, que foi o tema que foi a prova do Enem no dia de hoje. Então achei muito legal a gente falar sobre isso. Hoje eu vou falar também o quanto é importante a gente falar aqui sobre estigmas da saúde mental, tá bom? Por quê? Porque estigmas ele acaba fazendo a pessoa não buscar ajuda quando ela deveria, tá? Mas vamos falar sobre isso. Primeiramente vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite. Olá, Jean. Olá, Socorro Duarte dos Santos, seja muito bem-vindo. Priscila Rezende. Pessoal, vai encaminhando aqui o aviãozinho, bem aqui encaminhando essa setinha para outras pessoas para poder acompanhar a live também. É um tema muito importante a gente falar sobre estigma, sobre preconceito, né, da saúde mental no Brasil. Então, o primeiro ponto que eu gostei muito que o Enem tem abordado esse tema, né? Lógico, eu trabalho com isso, essa minha área de atuação, e eu sei o quanto carece, né, que informações sejam espalhadas, a gente modifique nossa cultura sobre a saúde mental. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite, parceiro. Santa Catarina na área. Rapaz, um salve para Santa Catarina, terra boa. Olá, Miriam, tudo bem? Todo mundo pegou de surpresa? Pois é, pegou o pessoal de surpresa, então é até sinal, né, Miriam? Miriam que é professora, sabe tanto que é importante aí as pessoas estarem bem informadas sobre saúde mental. Eu trouxe até alguns dados para vocês sobre como funciona a saúde mental no Brasil especificamente, para vocês entenderem. Eu que trabalhei no SUS, né, durante a residência, e depois da residência também eu já trabalhei, então eu entendo como funciona na saúde mental, tanto na área privada quanto no SUS. Vocês estão me ouvindo bem? Só para falar, o som está saindo bem claro para vocês? Me confirma aí, por favor. Olá, Fernando. Doutor Fernando Henrique, colega meu de faculdade, um abraço, meu querido. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Encaminhe essa live para as pessoas falarem sobre o estigma da saúde mental no Brasil, tá bom? Daqui a pouquinho, estão ouvindo bem, né? Que ótimo. Olha só, grande Simon, TDAH pra gente grande. Pessoal, sigam o Simon no Instagram, TDAH pra gente grande. Olha bem aqui, bem aqui, ele mandou aqui, Ele fala sobre TDAH e ele é psicopedagogo e apresentador de TV, ele ensina bastante. Então, ele tira um pouco dos mitos sobre o TDAH e tira um pouco desse estigma e ajuda as pessoas de TDAH a terem mais qualidade de vida. Que ótimo, coisa boa. Olha, Marilza, ao final, pessoal, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Aguardar só mais 2 minutos para as pessoas entrarem e a gente começa a falar sobre esse tema. E ao final, depois de alguns minutos, eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Então aí, Marilza, manda aqui na caixinha de perguntas bem aqui assim, sobre essa questão. Minha mãe e minhas tias morreram de esquizofrenia, isso pode vir para a família? Eu vou responder essa pergunta. Manda bem aqui, que ao final eu vou clicar aqui para ver as perguntas, tá? Então vamos lá, mais 1 minuto e a gente já começa a live. Enquanto isso, coloquem uma musiquinha aí, vão relaxando. Peguem uma água pra gente ficar bem à vontade. Quem é do Pernambuco aí? Tem alguém do Pernambuco? Tive em Porto de Galinhas recente. Terra boa, viu? Lugar maravilhoso. Obrigado, Tamara. Isso é sensacional. Grande Simon, precisamos falar sobre isso. Para quem está prestando o Enem com o intuito de entrar em medicina, é tão útil que já entra sabendo sobre isso. Primeiro pelos efeitos adversos, que ainda são estigma do curso, e por fim a sabedoria para atender. Com certeza, viu, Nathalie? Concordo completamente com você. Acredito que isso é uma coisa que inteligência emocional, saúde mental deveria ser ensinado desde o primário para as crianças, tá? A gente tem que ensinar as crianças a ter inteligência emocional. Estudos mostram que crianças com inteligência emocional têm melhor rendimento, melhores notas. Isso é provado, então isso daí já é uma justificativa. Por isso que
muitas vezes americanos, ou países mais envolvidos, eles trabalham melhor esse suporte, eles ensinam mais isso para as crianças. E assim, eu gosto muito de trabalhar com a área infantil, eu atendo muito crianças, eu gosto muito de comunicar. E crianças, a gente tem que ensinar para elas, o que você está sentindo? É medo, é tristeza, é felicidade, fazer elas compreenderem. Quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor tende a ser a nossa resposta a longo prazo. Felicidade em dupla hoje. Vacina e Enem abordar esse assunto importantíssimo. Verdade, viu, Simon? Vacina e o Enem. Muito legal, hein, cara? Um oi pra Sergipe, Kelly. Um grande abraço. Psiquiatra Sincero, um grande abraço. Obrigado, viu? Trabalho, Guilherme. Fantástico privilégio de acompanhar. Obrigado por estar acompanhando, viu? Boa noite, Lala. Tudo bem, Lais? Quanto tempo, hein? Desde Goiânia. Eu lembro de você, viu? As pessoas às vezes acham que eu não lembro, mas lembro. Ariane Rezende Melo, Antônia Valquíria, tudo bem? Então vamos lá. Olá! Ai, deixa eu dar uma esticada aqui. Vamos começar a falar sobre esse tema. Então, eu trouxe até algumas fotos aqui para eu tentar compartilhar com vocês, pra gente ver sobre. Primeira coisa, vamos falar. Então, pessoal, vamos começar a live, né? Vamos falar aí sobre esse tema e depois que eu terminar aqui o assunto, para eu me manter mais concentrado no tema, nós vamos falar sobre. Eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, primeira coisa, o que é estigma? Vocês sabem o que é estigma? Estigma, no sentido concreto da palavra, é um tipo de marca. Por exemplo, os estigmas são cicatrizes, né? Mas e no sentido figurado? No sentido figurado eu trouxe aqui, ó. Estigma é aquilo que é considerado indigno, desonroso. Ou seja, a saúde mental, doenças mentais, elas são tidas com... existe um estigma muito grande em cima de doenças mentais. Uma pessoa quando fala que tem depressão, isso traz uma marca em cima dela, isso traz uma desonra para a vida dela devido à cultura em que nós vivemos. Então, se eu chego lá e falo, não, eu tenho depressão, as pessoas já vão me olhar com outro olhar. Por quê? Porque já existe um preconceito acerca dessas doenças. Muitas pessoas acreditam aí que depressão é falta de Deus, depressão é porque a pessoa está com algum problema e ela não tem força de vontade para resolver aquilo. Depressão é uma doença sistêmica e multifatorial, ou seja, são vários fatores. Eu, Guilherme Machado, psiquiatra, mesmo sendo psiquiatra, eu posso vir a desenvolver depressão, porque depressão tem várias causas. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez fazer psiquiatria, porque eu sempre pensava assim, enquanto eu era médico e não era especialista, eu falei, será que a gente fica deprimido por um problema do cérebro e a gente deprime? Ou é porque a gente passa algum problema na nossa vida e isso leva à depressão? Então, assim como vocês têm essas dúvidas, isso que me fez buscar a psiquiatria, isso que me fez ir atrás de respostas. E, infelizmente, a maioria das pessoas, e assim, eu não digo isso para culpar as pessoas, o preconceito a gente tem que entender como um fenômeno cultural, como um fenômeno antropológico, né, da cultura. Uma pessoa ela não tem um preconceito porque ela nasce com aquilo lá é colocado na mente dela, muitas vezes a gente nem percebe. Eu gosto de dar um exemplo, como é que começa assim os preconceitos que a gente tem? Muitas vezes, vamos falar sobre filme. Me fala algum filme psiquiátrico que não seja de terror. Hoje em dia até tem, né? Mas grandes filmes psiquiátricos, quando mostram manicômios, muitas vezes mostram como um sentido pejorativo. Por exemplo, vamos falar sobre manicômio não, vamos falar sobre hospital psiquiátrico. Uma pessoa que está em surto, por exemplo, um surto de esquizofrenia, um surto de transtorno bipolar grave, em que ela tem risco de vida e tem risco de, às vezes, de acabar com a própria vida, ou às vezes de matar outra pessoa, seja acidentalmente, muitas vezes ela é internada, essa que é a conduta certa, ela é internada por um tempo. A hora que ela estabiliza, o que a gente faz? A gente manda ela para tratar em casa. Vai fazer o que? Acompanhamento ambulatorial, ou no particular, ou através dos CAPs. O que são os CAPs? São Centros de Atendimentos Psicossociais. São as redes que o SUS tem para poder dar o suporte para o paciente psiquiátrico, certo? Então, o primeiro ponto que nós temos é, se o paciente está em crise, ele vai para uma internação, estabilizou na internação, ele vai para um CAPS.
Os filmes que a gente vê, quase tudo quando a gente vê sobre internação, a gente vê assim, parecendo que a família tá querendo se livrar de um peso. No filme é o marido que tá querendo falar que a mulher é louca e tá pagando o psiquiatra para deixar ela sedada, tá? Os manicômios, graças a Deus já diminuíram muito, que eram casas de depósito onde havia muito maus tratos a pacientes. Isso diminuiu bastante porque existe uma fiscalização muito maior hoje em dia. Mas devido a esse histórico tão feio, né, esse histórico tão triste da psiquiatria, acabou-se que o quê? Que a gente traz preconceitos através daquilo. Então, quando eu era médico, antes de ser psiquiatra, antes de fazer psiquiatria, eu imaginava que a psiquiatria ela era para quê? Era para sedar o paciente, era só para dar um remédio, só para mascarar uma doença. E depois que eu fiz psiquiatria, que eu entendi que não era assim. Que na verdade a gente entende a doença psiquiátrica, que tem uma disfunção neurocerebral que a gente vai tentar ajudar a melhorar aquilo. Cada doença tem uma fisiopatologia, cada doença tem uma história diferente. Pode entrar, pai. Você quer pegar alguma coisa? Fio dental. Ah, tá, não atrapalha não. Então vamos lá. Depois eu vou responder as perguntas, viu, pessoal? Senão eu não consigo acompanhar aqui. Então vocês vão mandando as perguntas nessa caixinha de pergunta que tem bem aqui, tá bom? Que aí ao final eu vou respondendo. Então, primeiro ponto, então, o que é o estigma, né? É um preconceito, é uma cicatriz, né? Então, quem tem problema de saúde mental, que fala que vai no psiquiatra, muitas vezes é tido como um doido, como alguém que tem algum problema grave. Eles acham que só pessoa grave trata em psiquiatra. Inclusive, a maioria das pessoas, dos profissionais, das secretárias que trabalhavam comigo, conta que no começo, quando ficaram sabendo que eu era psiquiatra, que ia tratar, ficavam com medo, né? Falaram, nossa, será que só vai chegar a pessoa que está alterada aqui? Será que vão chegar pessoas violentas? E quando foram vendo o dia a dia do consultório, viram que não era assim. A maioria dos casos é ansiedade, depressão, coisas que dá para tratar e que o paciente não está em surto necessariamente, né? Então, devido a questões culturais e da própria história da psiquiatria, naquela época onde havia os manicômios, pacientes em surtos, não existiam tratamentos medicamentosos que conseguiam reverter os quadros. Então eram pacientes que às vezes ficavam agressivos em casa e a família muitas vezes abandonava nesses lugares de depósitos chamados manicômio. Inclusive, o psiquiatra que foi o meu chefe de residência, que ele é mais velho, ele conviveu nessas épocas em que havia os manicômios, que eram essas casas de depósito. E uma das coisas que ele contava é que a família muitas vezes deixava o paciente lá e não voltava nunca mais. E quando voltava para visitar, falava que ia visitar outro paciente e não aquele deles. Para quê? Para que a equipe não falasse, vocês têm que levar o paciente, vocês têm que dar um jeito. Então muitas vezes ocorria uma omissão, era da própria família. Mas, então, acabava que existiam quadros que não tinham tratamento direito. As famílias muitas vezes levavam porque não sabiam o que fazer e depositavam lá. Então, mas muitas vezes todo esse estigma ele caiu em cima da própria psiquiatria. Pô, psiquiatria é coisa de doido. Pô, é pra internar e deixar a pessoa lá bater na parede na cabeça. É pra usar camisa de força, né? Eu ainda brinco com os pacientes, eu falo, não, você é tranquilo, minha camisa de força ela tá bem guardadinha ali, com você eu não vou usar. Eu falo brincando, mas assim, não são práticas mais que se usa. Graças a Deus nós evoluímos muito e o problema não era só a psiquiatria em si, o problema era do ser humano, né? Porque uma pessoa que vai na clínica, um profissional às vezes que ia na clínica e fazia tortura, maldade com outros humanos, o problema não é psiquiatria, o problema é do próprio caráter dessa outra pessoa que está fazendo. Então, assim, torturas, esse tipo de coisa, por isso que hoje em dia existe fiscalização. Pessoal, a fiscalização ela é tão rígida, por exemplo, onde eu fiz residência, que é na Pax Clínica em Goiânia, lá existe o serviço social. O que o serviço social é responsável? Chegou um paciente, as assistentes sociais, as meninas do serviço social conheciam tão bem o paciente, porque eles já ligavam para a família, sabia de quem que era filho, se o pai estava vivo, morto, sabia onde eles moravam. E quando toda sexta-feira havia reunião dos médicos com os familiares. E o que acontecia?
os familiares iam lá e a gente conversava. Se os familiares começavam a faltar essas reuniões, as assistentes sociais ligavam para eles e avisavam: vocês têm que comparecer, senão nós vamos acionar o Ministério Público. Entenderam? Então a gente não aceita mais abandono de paciente. Não é assim mais que funciona. Local de internação já é diferente antigamente. Mas, voltando ao assunto, o preconceito, né, esse estigma, ele ainda persiste. Então, assim, vamos pensar então, mas doutor, será que existe assim muito quadro de depressão no Brasil? Será que realmente esse preconceito leva a algum tipo de prejuízo? Então eu trouxe alguns dados, né? Saúde mental e transtornos. Eu trouxe esse dado aqui da OMS. O Brasil, ele é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 9,3% da população. Primeiro que o Brasil é muito grande, se não me engano, até 200 milhões, né, de pessoas. Então 9,3% da população tem quadro de ansiedade, ou seja, transtornos de ansiedade. Ou seja, praticamente 1 a cada 10 pessoas, ou seja, quase 10% da população tem. Então quando você vê, nossa, fulano é ansioso, é verdade, é muito alto. Então assim, a gente vive em um momento que a gente tem acesso à saúde, acesso à alimentação, à tecnologia, à saúde. Lógico que ainda carece de muito ainda melhoria na saúde, né? Que isso é um problema, não é só questão de médico, tudo mais, mas de investimento, várias questões. Mas assim, a gente tem uma demanda muito grande de profissionais de saúde mental, de tratamento. Olha só, 9,3% da população sofre de ansiedade e 5,8% dos brasileiros de depressão. Ou seja, vamos ainda para um quadro mais grave, que é a depressão. Veja só, então, se existe o preconceito, você acha que dessas pessoas, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 9,3% da população tem ansiedade. Então, quanto que dá? De 200 milhões, 9,3? Dá 18,6 milhões de pessoas no Brasil tem ansiedade. Se existe o preconceito, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão sentir os sintomas e não vão buscar o serviço. Por quê? Para não serem taxadas de loucas. E o que vai acontecer com essas pessoas ansiosas que não estão tratando? Elas vão chegar um momento que vão ficar tão adoecidas que elas vão parar de trabalhar, ou então vão trabalhar de uma forma que vai produzir muito menos, vai ter problema de relacionamento com a família, com o esposo, com o filho, porque uma pessoa ansiosa, muitas vezes com quadro de ansiedade, é muito difícil de conviver. Todo mundo fala, essa pessoa está de corpo mole, ela não quer fazer nada, ela tem preguiça. Então o estigma ele já começa em cima disso. O estigma ele vem, a pessoa fala assim, não, eu acredito em ansiedade, mas fulano pegou atestado porque ele é sem vergonha. Gente, não façam isso, não julguem se ele passou pelo médico, se ele passou por avaliação. Se fulano é malandro ou não, até malandro pode ter transtorno de ansiedade. Então em consulta a gente está ali para avaliar também se o paciente está mentindo ou não. Então comecem parando de julgar, você não conhece o sofrimento da vida do outro, tá? Então veja só, eu sou psiquiatra, aqui na minha cidade nós somos, que eu sei, existem 3 psiquiatras. Minha cidade tem aproximadamente 73, 80 mil habitantes, a gente recebe outras pessoas. Com essa quantidade de pessoas adoecidas não é o bastante para poder atender todo mundo. Não é à toa que muitas vezes eu tenho muita dificuldade de encaixar pacientes novos, né? Minha agenda está para depois de fevereiro que tem vaga. Eu tento às vezes encaixar, tento às vezes ficar até acima do horário do que eu planejei de atendimento para poder, porque às vezes surgem casos que estão com urgência. Mas então assim, existe uma demanda muito grande em cima da psiquiatria. E o que acontece? O preconceito, eu vou contar para vocês, não vem só da população, das pessoas falarem sobre isso, mas também até do próprio sistema único de saúde. Existe a quantidade de investimento que a saúde necessita é muito maior do que eles dão. Muito maior, porque eu te falo que no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que é como se fosse o consultório do SUS para atendimento. Então assim, se você conhece alguém que está com transtorno psiquiátrico e não tem dinheiro para poder pagar um profissional, encaminha para o CAPS. Ah, CAPS é ruim, só tem profissional do SUS, não presta. Eu trabalhei mais de 2 anos em CAPS. Então assim, muitas vezes é uma percepção de valor errônea que as pessoas têm. Não quer dizer que é porque é do SUS que é ruim. Trabalhei 1 ano no CAPS aqui na cidade de Mineiros e durante a residência a gente rodava em CAPS. Foram 3 anos de residência. Então,
Muitas vezes não, tá? Então a gente pode sim ter um bom, ter um bom, a gente pode ter uma boa, um bom atendimento em estabelecimentos do SUS, tá? E então muitas vezes o que precisa? A gente precisa de mais investimentos para poder o quê? Abrir mais residências de psiquiatria, abrir mais residências de serviço social, de especializações para as pessoas terem mais o suporte. E primeiro, fazer cada vez mais falar sobre saúde mental, as pessoas contarem que estão passando por problemas, que fizeram tratamento, que melhoraram. Quando uma pessoa, às vezes um famoso, vai a público e resolve contar que tem síndrome do pânico e que faz tratamento, isso encoraja outras pessoas a falarem também sobre isso. Por isso que eu falo que a gente tem que vencer nosso ego. Por isso que direto eu posto aqui coisas sobre defeitos meus. Por quê? Porque ninguém é perfeito. E essa cultura da perfeição das redes sociais, isso gera um problema muito grande na saúde mental das pessoas, certo? Então vamos lá, esses são os dados do Brasil. 9,3% da população com ansiedade e 5,8% com depressão, ou seja, 11,6 milhões de pessoas aproximadamente. Agora, olha que interessante esse dado que eu trouxe. O que a OMS mostrou? Que em países, olha aqui, outros dados da OMS indicam que entre 35% e 50% dos pacientes com transtornos mentais em países de alta renda não recebem tratamento adequado. Ou seja, falando de países de alta renda, de 35% a 50% dos pacientes não recebem tratamento adequado. Isso em países de alta renda. E país de baixa renda, o que mostrou? 76% a 85% dos pacientes não recebem tratamento adequado. Ou seja, países de baixa e média renda, chega a 85% de todos esses pacientes não terem assistência médica, assistência psicológica, assistência social adequada. Ou seja, a gente vive uma pandemia de saúde mental há anos e não se fala. A OMS, se eu não me engano, quadros de depressão está em segundo lugar de afastamento do trabalho, o que perde para a doença musculoesquelética, que é dores nas costas, dores no corpo. Eu não sei se já passou para o primeiro lugar, mas vai passar. A tendência é que se aumente. E enquanto a gente não tratar a saúde mental com prioridade, sendo bastante incisivos, a gente tem um afastamento. Eu falo isso sobre empresas grandes que não investem na saúde mental dos funcionários. O que acontece? Prejuízo, porque funcionário entre burnout, síndrome do esgotamento, e acaba que tem que afastar do trabalho e isso gera mais gastos para a empresa. Pelo contrário, por outro lado, empresas que têm investido em saúde mental dos funcionários têm ganhado, porque a quantidade de atestados tem diminuído, porque os pacientes têm trabalhado com maior qualidade, têm ficado mais felizes. Vocês veem empresas como a Google, eu não sei se vocês sabem, a Google, empresas grandes, mais modernas, eles têm sala de jogos, tem lugar da pessoa jogar videogame, tem lugar de jogar sinuca. Lógico, assim, cada empresa vai adaptar, mas o que a gente pode fazer, às vezes, para tornar o nosso ambiente um ambiente mais agradável, para que não seja aquele peso? Ou então, às vezes, chefes que resolvem colocar uma competitividade entre os funcionários, só que colocam isso de forma não saudável. Isso vai trazer um prejuízo, quem vai perder é ele mesmo. Então veja só, em países desenvolvidos, 35% a 50% dos pacientes não recebem tratamento adequado. E em países de baixa renda e média renda, 76% a 85% não recebe tratamento de acordo. Então, e ainda de acordo com a entidade internacional, a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. Ou seja, a cada 45 minutos uma pessoa no Brasil está morrendo de suicídio. E 90% das vezes esse caso está associado a algum distúrbio mental, ou seja, está associado a muitas vezes quadros que são tratáveis e as pessoas estão morrendo. Então a gente vê sobre por isso assim, eu fico implicado um pouco assim, não é com a Globo, mas com tudo que toda hora mostra, fulano, mais um morreu de coronavírus, mais dois, não está tendo UTI, não está tendo vagas. Olha, desde quando eu era clínico geral, eu trabalhava em pronto-socorro, já não tinha vaga de UTI para um monte de casos que precisava. E agora muitas vezes a imprensa ela torna isso, tem seus objetivos lá. Mas assim, o Brasil, o problema do vírus, ele só mostrou
o quanto o Brasil tem várias fragilidades, não só no sistema de saúde, mas no sistema educacional. Muitas escolas não conseguiram adaptar aí a home office porque não tinham tecnologia. Agora é um absurdo, em 2021 às vezes a escola não tem o sistema de internet adequada, não dá um suporte. Que país nós estamos vivendo? Precisamos de líderes, né? Eu vi o professor Gilberto falando, nós precisamos de líderes que realmente investam na educação, na base, para resolver, não sintoma. O sintoma é o quê? Pessoas morrendo por falta de oxigênio em Manaus, olha isso. Qual que é a base? Cara, corrupção, falta de distribuição de dinheiro, e falta de educação e várias coisas que têm vindo, correto? Então isso mostra, a saúde mental, a pandemia de saúde mental também mostra fragilidades que o Brasil tem, fragilidades que vários outros países também têm em relação a toda essa questão. Vamos lá, eu trouxe alguns outros dados aqui. Então, é fundamental acabar com os preconceitos que ainda existem para reverter esse quadro. O aumento da procura por serviços de saúde suplementar relacionados à saúde mental indica que estamos dando um importante passo na desmistificação do assunto. Ou seja, quanto menos preconceito as pessoas tiverem, mais elas vão procurar e mais elas vão ter melhora da qualidade de vida. Por que eu comecei a fazer vídeo de saúde mental? A primeira vez que eu entrei na internet, não foi nem para vender curso online, viu, pessoal? Os cursos que eu vendo é para poder agregar e para me dar mais tempo para eu poder passar tempo com vocês. Inclusive, quem nunca fez meus cursos online, é o treinamento Mente Espartana, que é para controle de ansiedade, e o desafio Mente Imbatível, façam. Quanto mais vocês comprarem, mais tempo eu vou poder passar aqui com vocês. De qualquer forma, como é que eu fiz voltando ao assunto, como é que eu fiz meu primeiro vídeo de saúde mental? Eu falei sobre remédios psiquiátricos, porque eu entendi que eu mesmo tinha preconceito com remédio psiquiátrico e eu resolvi fazer o quê? Um vídeo explicando cada classe. Olha, esse daqui é um tarja preta, ele pode gerar vício e dependência, só que a gente só indica ele durante um tempo. Esse daqui é um tarja vermelha, que os estudos já mostraram que ele faz bem para o cérebro e não gera esse malefício que as pessoas imaginam e que ele a longo prazo melhora. Pessoal, existe estudo mostrando 2 grupos de pacientes com ansiedade e depressão crônica. Um fez tratamento e o outro não. O que não fez tratamento, o que não tratou com os medicamentos e com psicoterapia evoluiu muito mais para quadros de demência, quadros de infarto agudo do miocárdio, quadros de derrame, quadros de doenças metabólicas, ou seja, o estresse crônico, a ansiedade e a depressão, elas adoecem o corpo, não é simplesmente coisas do pensamento. Saúde mental deve ser levada a sério, é doença. Eu não, como diz, a psiquiatria é uma área da medicina, eu não sou nenhum tipo de curandeiro ou um psíquico que vai ler somente e vou resolver no estalar de dedos. Então muitas vezes eu recebo mensagem das pessoas assim: doutor, estou com depressão, por favor me ajuda. Eu não consigo ajudar se eu não estiver em consulta, para eu entender todo o quadro. Então, porque não existe uma palavra mágica que eu posso falar para poder ajudar. Mas eu posso o quê? Eu posso tirar o preconceito que as pessoas têm fazendo vídeos. E eu explico. Quando a pessoa vê e detecta, fala: porra, eu tenho esses sintomas que o Dr. Guilherme está falando. E ele tá falando para eu confiar no psiquiatra, para eu ir buscar. E às vezes as pessoas mandam mensagem: doutor, depois do seu vídeo, eu perdi o medo da psiquiatria, eu fui no psiquiatra. E olha, hoje tem um mês, eu tô muito melhor, obrigado. Então é assim que a gente constrói. Por isso que eu falo que nós temos luz, nós podemos espalhar a luz. E o que você sabe, vem em rede social, conversa, aqui é uma ligação à internet. Como diz a imprensa hoje, é uma imprensa aberta. Eu não preciso mais pagar para alguma rede, para a Rede Globo, para a SBT ou para a Band para poder aparecer. A gente tem tudo isso aqui nas nossas mãos. Então, como é que a gente consegue? Então, não adianta a gente só criticar. Eu fiz um post falando que muitas pessoas só criticando e ninguém buscando resultado. Então, assim, em vez de criticar, o que a gente pode fazer? Faz a sua parte. Então, toda vez que você vir alguém falando: isso é depressão, é frescura, fala: não, meu amigo. Muitas pessoas morrem. A cada 45 minutos uma pessoa morre de suicídio. Só depois que o cara suicida que as pessoas vêm falando: poxa, mas é ruim, né? Mas também ele não era próximo de Deus. Gente, até pessoas que são próximas de Deus, que têm fé, elas podem cometer suicídio. Só que a diferença é que elas se sentem culpadas. Elas falam: Deus, pelo amor de Deus, me leva. Eu sei que o Senhor condena isso, mas eu não aguento mais viver. Entenderam? Então, assim,
Não é isso que faz. Graças a Deus, Deus é quem julga o ser humano e não o próprio ser humano, né? Deus é que nos conhece a fundo, realmente sabe o que a gente passa. Então, não, o julgamento está nas mãos deles, não nas mãos nossas. E qual é que está nas nossas mãos? Não julgar, amar o outro. Para com preconceito, para de julgar. Se é um amigo que fala que tem ansiedade, acredite, cara. Se você nunca teve uma crise de pânico, você não tem noção, às vezes, do tanto que você pode fazer mal para uma pessoa quando você tá criticando ela por fazer tratamento. Se liberta dessas medicações, pelo amor de Deus, não fala isso. Libertar de medicação, não. Não é assim que funciona, tá? A medicina, ela tá aqui para ajudar o ser humano e não para atrapalhar. Você acha que a pessoa ficou doente por quê? Porque ela tava boa, resolveu ir no médico psiquiatra, que resolveu passar uns remédios para ela ficar boba e começou e continuou tomando. Quem em sã consciência faz isso? Pessoa que busca tratamento é porque ela tá mal e tá precisando de ajuda. Entenderam? Então começa realmente a questionar seu próprio pensamento. A gente consegue vencer preconceitos se a gente muda a nossa mentalidade. Eu falo porque eu já mudei minha mentalidade em várias coisas na vida e a cada dia eu mudo mais. Entenderam? Certo. Agora, só mais um ponto. Uma pessoa que está tendo crise de pânico, crise de esquizofrenia ou crise de transtorno bipolar, ela vai procurar onde? Ela vai procurar o pronto-socorro, certo? No pronto-socorro, as pessoas, a pessoa vai receber um primeiro atendimento. Muitas vezes, o próprio estigma, né? Já começa ali no pronto-socorro. O paciente, eu não estou aqui para acusar as pessoas que estão no pronto-socorro, não de forma alguma. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas que trabalhei em pronto-socorro. Mas a falta de informação leva a crer que muitas vezes as pessoas que estão chegando com pânico, eles falam, ah, fulano é pitizento, toda semana vem aqui. Para você que trabalha em pronto-socorro e fala que fulano é pitizento, toda vez que trabalha aqui, compreenda uma coisa, ninguém quer sair de casa para ir num pronto-socorro, para gastar o tempo das pessoas porque quer. A pessoa vai porque ela está passando mal. E porque não trata, é por isso que ela fica voltando. Enquanto ela não tiver um tratamento, ela vai voltar porque é lá que vai receber a medicação que alivia. Então, pessoal, vamos parar com isso, vamos se corrigir. Para de falar piti, é porque brigou com o esposo, é porque... Não, gente. As pessoas não querem sair de casa para ir para pronto-socorro, não. E se uma pessoa... Ah, ela quer sim. Gente, você acha que essa pessoa está normal? Uma pessoa que quer buscar atenção num pronto-socorro? Pô, vai ver uma novela, fazer alguma coisa. Então, na verdade, porque essa pessoa está doente. Avalia comigo. Depois que eu entrei em psiquiatria, eu comecei a entender isso. E eu passei a falar para as pessoas. Chegava num plantão e falava, ó, a pessoa que sempre vem aqui, que vocês falam de pitizento, deixa ela vir comigo que eu quero conversar com ela. Que aí a gente faz o tratamento e a pessoa para de ir no pronto-socorro. Por quê? Porque ela melhorou. É óbvio. Se ela tá indo no pronto-socorro porque ela tá com dor, ela vai lá. E se ela tá tendo crise de pânico, parou de ter crise, ela vai parar de pronto-socorro. Então ninguém vai, porque quer. Então as pessoas às vezes vão no pronto-socorro, aí a recepcionista joga a cara torta, ih, fulano de novo. Aí o próximo, ih, fulano de novo. Gente, vamos parar com esse ih, fulano de novo. Vamos pensar assim, nossa, espero que essa pessoa melhore. Vamos se corrigir. A gente consegue melhorar como ser humano, mas a gente tem que ser ativo. A gente não pode ficar seguro, aceitando a forma como a gente é. Compreenderam? Então, basicamente isso. Pessoal, vou abrir para algumas perguntas aqui então. Já vejo que tem 7 perguntas para a gente poder encerrar a live. E quem faz parte do desafio Mente Imbatível, avisando amanhã às 9 horas nós temos aula exclusiva para quem está no desafio Mente Imbatível. As 4 turmas eu vou estar mandando o link, tá bom? Pra gente vai ser tudo pelo Zoom, pelo computador, pra gente poder fazer uma aula exclusiva para vocês. Vamos abrir as perguntas. Vamos lá. Dr. Guilherme, minha mãe e suas irmãs eram todas esquizofrênicas. Morreram loucas e deram AVC. Deixa eu ver a continuação dessa pergunta. Morreram loucas e tiveram AVC porque não sabíamos, não tinha informação para cuidar. Essa doença é hereditária? Existe uma base hereditária? Sim.
mas não quer dizer que necessariamente as filhas dela ou você vai ter. Então existem, não é só um gene. O que é a base genética? No DNA, dentro de cada célula sua tem um DNA igualzinho. E ele é o que vai fabricar as proteínas e vai formar todo o seu corpo. Fabricar a proteína do cérebro, do neurotransmissor, fabricar vários tipos de proteína que vai regular a sua função cerebral. Uma pessoa que tem uma genética aí para déficit de atenção, existe fator genético para esquizofrenia, para depressão, para transtorno de ansiedade. Não quer dizer que sua mãe tem, você vai ter. Não quer dizer que sua avó tinha, você vai ter. Você pode ser selecionado ou não. Eu brinco que isso é uma roleta russa. Mas se tiver, trata. Se você tem um problema de tireoide, você vai lá e trata, não toma um remedinho. Ah, tem que tomar a vida inteira esse remédio da tireoide? Tem, porque muitas vezes você não tem um fator genético aí. E se for psiquiatria, também. Não, esse remédio não vai fazer mal? Não, aí. O que vai fazer mal? A doença. Deixa a doença para você ver o que ela vai fazer com a sua vida. Vai fritar seu cérebro, vai te deixar disfuncional, vai te deixar mal. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio. Sim, eu compreendo, ninguém gosta, mas entre viver muito tempo com qualidade de vida e viver pouco tempo com pouca qualidade de vida, qual que você escolhe? Então é isso que a gente vai trabalhar. E eu vou mostrar quais tipos de medicações que são seguras ou não para você e te mostrar. Muitas vezes vai ter que usar a vida inteira. Se tiver fator genético, vai. Mas aí você vai prevenir outros problemas, como infarto, derrame, etc, etc. Compreenderam? Então existe sim fator genético. A gente vê tudo pelos estudos, tá? É isso que a gente estuda, né, na psiquiatria. São 6 anos de medicina, mas os 3 anos de psiquiatria. Vamos lá, outras perguntas. Acordar com dor na mandíbula dos dentes porque passa a noite com a mandíbula cerrada pode ser ansiedade? Pode ser, mas primeira coisa, se você não tem sintomas ansiosos no dia a dia que justifiquem, primeira coisa, você tem que passar num dentista, né? Para poder ver isso, essa dor nessa mandíbula. Pode ser problema oclusal, que se fala, né? Às vezes da mordida. Então é importante você passar por avaliação, tá? Mas assim, ansiedade pode causar também, né? O bruxismo. Mas é importante você fazer uma avaliação multidisciplinar. Passa com um dentista, porque às vezes pode ser um problema oclusal. A pessoa que tem dor de cabeça por conta disso, tá? Como faz para participar? Participar do quê? Seria do desafio Mente Imbatível ou dos meus... Todos os meus treinamentos online, pessoal, são vídeos já pré-gravados que já estão prontos. Você clica no link da minha bio e você vai ter acesso a eles. Aí você compra, você vai ter acesso a eles por 1 ano aproximadamente. Você pode ver e rever. O Mente Imbatível, existe o Mente Espartana, que é para ansiedade, controle de ansiedade. E o Desafio Mente Imbatível, que é produção, foco, produtividade, como evitar a procrastinação, aprender a meditar, aprender a controlar a ansiedade, sobre gratidão, sobre vários aspectos para te trazer felicidade na vida, tá? Para você participar, clica no link da minha bio, que tem vários links, ou me manda um direct, eu respondo todo mundo. Quem me manda direct sabe que eu respondo a todos, tá? Próxima pergunta. Doutor, aprender a dizer não é mudança de personalidade? Personalidade é uma coisa muito ampla, né? É muito ampla. Então, assim, mudança de personalidade não, mas aprender a dizer não é uma mudança da sua forma de viver, com certeza. Isso vai te ajudar demais. Quem não aprende a falar não vai se sobrecarregar. Então eu até brinco, quem fala sim para todo mundo acaba falando não para quem ele acaba não escolhendo. Por exemplo, se uma pessoa só vive para trabalhar e não sabe falar não para as pessoas, ela às vezes não vai parar de trabalhar e vai falar não para os dentro de casa, vai parar de passar tempo com a família. Então, por exemplo, eu tenho que saber falar não para horário de atendimento, eu só posso atender até tal horário. Não dá para eu resolver os problemas do mundo inteiro. Por quê? Porque senão eu vou deixar de dar suporte para minha família. E eu quero viver em equilíbrio sempre. Eu quero ter meu trabalho, quero ter minha esposa, quero ter meu filho, quero ter cuidado da minha saúde física, fazer minha corrida, minha atividade física. Então é importante você falar não para você não se sobrecarregar. Ah, mas eu tenho dó de falar não. Não tenha dó. Quem te ama vai aceitar seu não e vai entender. Se você morrer, as pessoas vão continuar praticamente tudo igual. Triste realidade, tá? Então é isso. Então falar não para os outros não quer dizer que você não ama eles, quer dizer que você se ama e tem que cuidar de você mesmo. E eu ensino isso no Mente Espartana também e no Mente Imbatível.
O que leva uma pessoa a ter transtorno de ansiedade? Vários fatores. Tanto fator genético, ou seja, às vezes a família inteira. Não, doutor, minha família inteira é ansiosa, doutor. Nossa, a gente é muito acelerado, a gente não consegue dormir direito. Ou então, fatores ambientais, como o quê? Criação na infância. Pais que são ansiosos não ensinam a criança a modular suas emoções, vão criar adultos ansiosos. A criança vai ficar ansiosa, porque se você não aprende isso na infância, a tendência é você ficar ansioso. Então, assim, imagina que, como é que você quer que você cresça, às vezes, não ansioso, sendo que seus pais eram sempre agitados? Você estava em casa, sua mãe gritando do lado, seu pai gritando do outro, não sabiam conversar com você. Então, muitas vezes, isso pode ser um fator comportamental associado a um ambiente. Como é que a gente melhora isso? Terapia com psicólogo, faz avaliação psicológica. Por isso que, por exemplo, transtorno de ansiedade, terapia com psicólogo e avaliação com psiquiatra. Muitas vezes você só vai precisar de terapia, que vai te ajudar muito. Todas as medidas que eu ensino, por exemplo, no desafio Mente Imbatível, Mente Espartana, são coisas comportamentais, forma de raciocínio, forma de comportamento que vão te proteger e te trazer uma qualidade de vida maior. Então, o que leva a pessoa a ter são vários fatores. Então, assim, não é mentalidade fraca. Não é mentalidade fraca, tá bom? Não quer dizer, não tem nada a ver. Grandes pessoas, grandes inventores da humanidade aí, que revolucionaram a humanidade, eram pessoas ansiosas. Infelizmente, não tinham tratamento. Algumas até cometeram suicídio, entenderam? Então, não quer dizer nada a ver com ter algum problema, assim, de caráter ou não, entenderam? Boa noite, doutor. Tem muita gente reclamando de ter englobado TEA no tema de hoje. Reclamando que TEA não é. Pode mandar o resto? Pessoal, esse Instagram Pedagoga Especial é fantástico. Ela fala, o que é TEA, né? TEA é transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista é lidado tanto da pedagogia, quanto a psicologia, quanto a terapia ocupacional, musicoterapia e a psiquiatria também. Transtorno do espectro autista tem fator genético, hereditário envolvido, muito importante. Reclamando que TEA não é doença mental. Pessoal, então, é o seguinte... Transtorno espectral, isso daí levaria até outra live, porque é o seguinte, não é doença mental. É porque as pessoas não entendem o que é um transtorno. Por exemplo, transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança ela tem dificuldade, basicamente dificuldade na comunicação social, comportamentos repetitivos como estereotipias. Não é doença. As pessoas elas querem acabar com preconceito, às vezes falando que uma coisa não é doença. Mas o que é um transtorno? Muitas vezes é a forma da pessoa viver. Ela vai ter determinadas dificuldades. Tem pacientes que são adultos, autistas, que eu diagnostico aí, recentemente, paciente meu de 30 anos. E que ele não existe o tratamento para o transtorno espectro autista em si. Existe a abordagem das dificuldades. Então, na verdade, eu acho que assim, se a gente quer acabar com o preconceito, não é por esse caminho. Não é doença, não é assim que funciona. Eu acho que a pessoa, a compreensão do que é um transtorno em si, é porque quando se fala sobre doença, né, tem um aspecto pejorativo. As pessoas acabam se sentindo ofendidas. Mas existe dificuldades. Eu tenho filho do espectro autista, meu filho Bernardo muitas pessoas não sabem, ele começou terapia com 2 anos de idade. E eu falar que ele não tem dificuldades é mentira, porque ele tem dificuldade de comunicação social sim, inclusive por isso que ele faz terapia e que ajudou demais da conta. Meu filho, com 1 ano, 2 anos de idade, quando crianças já olham nos olhos, já comunicam, já sorriam, ele não me olhava nos olhos. Eu chegava em casa, era como se eu não tivesse chegado. Isso gera nos pais uma tristeza, mas eu sabia que do jeito dele, ele gostava de estar presente comigo. Porém, como eu sou psiquiatra, eu já observei com 6 meses de idade, eu falei, tá errado, ele não tem a atenção compartilhada. Atenção compartilhada é um teste que a gente faz com criança e que até 1 ano de idade tem que desenvolver, ele não desenvolvia. Quando eu percebi isso, o que eu falei? Vou levar na hora, na terapia. Começou a fazer terapia. Hoje em dia meu filho é papai pra cá, papai pra lá, me abraça, papai te ama, e ele tem altas habilidades, ele se alfabetizou sozinho,
Ele sabe ler e escrever, ele sabe falar inglês sozinho, eu não ensinei nada. Tanto que, gente, nossa, doutor, que massa, seu filho é inteligente. Meu filho, ele fala inglês, ele fala um termo tipo 10.126. 10.126. Ele fala isso. Alguém ensinou? Não, ele tem 5 anos de idade, mas ele tem as dificuldades em determinadas áreas. E eu tenho que entender isso e aceitar isso, por quê? Porque eu tenho que levar para terapia. Porque se eu não tivesse levado, hoje em dia talvez ele não teria o desenvolvimento que ele tem. Ele já olha mais nos olhos, já me abraça, já melhorou muitas coisas, entenderam? Então, pessoal, a gente não tem que vencer o preconceito dessa forma brigando com os outros. Não é brigar com os outros, é educação. Eu gosto muito de citar quando Jesus Cristo estava lá e as pessoas estavam batendo nele, e ele falou assim, Deus, perdoa o que eles fazem, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Muitas vezes as pessoas não sabem o mal que elas causam com determinadas frases, mas elas têm que a gente tem que compreender isso e ensinar eles da forma mais amorosa possível, e não processar, você chamou meu filho de deficiente porque ele é autista e autista não é deficiência. Eu não vou processar, eu vou explicar, cara, olha, é assim assado. Grande parte das pessoas, elas têm isso. E a gente reagindo dessa forma, tendo paciência, vai ter maior desenvolvimento. Hoje eu sigo muito o Dr. Paulo, acho que eu esqueci o nome dele, Paulo, ele é do Sul, ele é neurologista infantil, né, neuropediatra. E ele falou que encontrou uma criança com 2 anos de idade, tinha sinais de autismo, e ele mandou para terapia e os pais não levaram. Com 5 anos a criança voltou, não tinha desenvolvido nada, não olhava nos olhos, mantinha os mesmos padrões e não tinha desenvolvido nada. O que aconteceu? Preconceito dos pais me levar a falar, não, meu filho, ele não tem problema, a gente tem que parar de fazer isso. Meu filho não tem problema, ai, fulano não tem problema. Não adianta a gente negar uma doença. Falar que uma doença não existe não faz ela deixar de existir. Entenderam? Não adianta você negar. Eu não tenho pressão alta. Não, eu vou controlar aqui. Não, mas Deus cura todas as coisas. Eu sou cristão, mas eu acredito que Deus põe determinadas doenças na nossa vida para nos ensinar. E a gente tem que ser obediente para tomar o remédio, porque Ele deu a sabedoria do homem para criar o remédio também. É a história do cara que tá vindo na enchente e ele sobe numa árvore e vem um barco e fala, olha, vem aqui, senão você vai morrer. Ele, não, eu já pedi para Deus Deus vai me salvar. E ele orou, Deus me salva. Aí veio outro barco e ele falou, não, Deus vai me salvar. Veio um helicóptero no final, hora que a água estava quase, ele falou, não, Deus vai me salvar. A água emergiu, ele morreu. Chegou no céu, tava lá Deus, ele falou assim, uai Deus, te pedi para você me salvar e você não me salvou? Aí Deus falou assim, rapaz, te mandei 2 barcos e um helicóptero e você não entrou neles, vai. Deus te mandou remédio, te mandou profissional para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do seu filho, e você está rejeitando. Você acha que não é ofensivo para profissional de saúde ouvir que essas pessoas não têm nada, que não tem nada que a gente trata, que na verdade a gente está tratando que não existe? Certo? Eu já ouvi por aí que psiquiatra só serve para sedar as pessoas e para deixar elas viciadas em remédio. Para com isso, galera. Mas eu não vou nem dar vontade de agredir as pessoas. Lógico que dá. Porque é como diz, eu não tenho sangue de barata. Mas eu tenho que ter humildade de entender que eu também erro. E por isso eu tenho que ser amoroso com as pessoas. E que através do caminho do amor, da explicação e tirar os mitos, a gente vai melhorar. Então, teve aquele comediante lá que fez uma piada sobre autista. As pessoas caíram de pau nele, processaram, não sei o que lá. E ele foi e não estava nem aí. Ele continuou na onda e não pediu desculpa nem nada. Muitas vezes esse não é o caminho. Às vezes você fazer isso para suscitar uma briga que isso vai gerar raiva, né? É outro. Então a gente tem que ir mais tranquilo. É assim. A gente não consegue as coisas, pessoal, bradando, gritando. Tem paciente que acha que eu vou falar assim, doutor, fala pro meu filho que tem que parar de fumar, porque senão ele vai parar. Não é assim que funciona. Eu falo assim, você para de fumar, seu sem vergonha. Você pode parar de fumar. Porque isso aí tá errado. Você acha que ele vai parar de fumar? Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. O ser humano é muito mais complexo, entenderam? Então é isso aí. Basicamente isso, gostei muito da pergunta. Gente, siga um pedagogo especial, né? Aqui, ó. Perfeito, temos que tratar os déficits no independente diagnóstico. Ela ensina muito sobre transtorno do espectro autista, sobre sinais na infância. Quanto mais precoce você pegar a criança, melhor. Sabe por quê? Porque na infância ali, o cérebro está se formando. Existe
os momentos que são os momentos das podas neurais. Vamos um dia separar só falar sobre isso. Quanto mais a criança estiver estimulada, melhor é, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, ó, deu 114 pessoas agora. Eu tô muito feliz mesmo pela presença de vocês aqui comigo. Para mim é essencial, é muito estimulante. Eu gostaria até vamos tirar um print aí, pessoal. Tira um print de todo mundo pra gente poder tira um print aí pra poder fazer, ó, não ao estigma da saúde mental, não ao preconceito de saúde mental. Aí vocês postam e me marcam que eu vou repostar. Não ao preconceito da saúde mental. Tá bom, pessoal, já fez muito tempo de pose. Então é isso, pessoal. Ó, Deus abençoe vocês, viu, pessoal? Desculpa eu não estar conseguindo responder todo mundo, é assim mesmo, tem muita gente. Amanhã, quem é do grupo Mente Imbatível, quem já fez o curso, que tá no curso, turma 1, 2 e 3, vou fazer essa aula extra. Vocês nem sabiam que ia ter essa aula, né? Eu vou começar a dar algumas aulas extras. E em breve, quem está aqui na live, eu vou abrir um produto que é uma comunidade, em que todos vocês podem participar. E que vão haver aulas de 15 em 15 dias, aulas exclusivas para vocês. E vou liberar um monte de vídeo, um monte de conteúdo. Esse ano vai ser o ano, viu, pessoal? Nós vamos estar aí, ó, vamos entrar fundo na saúde mental, aprender bastante, que eu vou liberar muito conteúdo para vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e tudo de bom.